Bom, é fundamental, na hora de você entrar num negócio, você ter a análise de viabilidade correta. Cada problema é uma oportunidade. E a gente vive num país repleto de problemas. Logo, se nós temos um país repleto de problemas, significa que é um país cheio de oportunidades. Eu sei que é uma frase meio clichêsaça essa, mas é fato. Por quê? Porque empreender é resolver problemas. Se tu está num lugar que tem muito problema, você tem muito que empreender nesse lugar. Não é verdade? Se empreender é resolver problemas, é isso. Por quê? Porque a solução desse problema é o seu produto. Cada solução de algum problema é um produto que você vai vender. Porque empreender é isso, é você identificar um problema, solucionar esse problema e vender essa solução. Quanto mais problemas existem, você tem a oportunidade de solucionar, transformar em produto e vender esse produto para os diversos e possíveis canais de distribuição. Baseado nisso, uma característica para você identificar oportunidade, que é isso que eu faço, você precisa ser uma pessoa observadora. Você precisa estar atento, observando e questionando. A tua visão crítica do status quo é fundamental, porque inovar, eu vou falar já já, não é necessariamente inventar. Inovar, às vezes, é você resolver problemas que já estão resolvidos, mas resolver de maneira mais eficiente, mais rápida, mais confortável, a um preço mais acessível, ou com mais valor agregado, ainda que seja com um preço maior. Portanto, é uma característica fundamental para quem quiser identificar oportunidades, ser uma pessoa observadora, ser uma pessoa questionadora. Mas por que isso? Mas não pode fazer assim? E se fosse assim, como seria? Esse exercício intangível que você deve estar fazendo e deve fazer todo momento, todos os dias você deve estar com seu radar ligado, ele observa e ele vai captando informações, vai captando dados e você vai fazendo cálculos ali. Isso é uma coisa de cabeça, não é uma coisa necessariamente que você vai sentar, que você vai ter que ter 20 computadores para fazer isso. Não, é observação. Foi observando que eu observei a oportunidade da WhatsApp. Eu fui trabalhar como vendedor de um curso de inglês, não tinha a menor ideia, nunca, quando era pequenininho, nunca falei para minha mãe, ai mãe, quando eu crescer, eu vou trabalhar com curso de inglês. Ao contrário, era a minha pior matéria na escola, inglês. Aqueles verbos irregulares me irritavam. Tinha que ficar decorando aqueles verbos, não. Então, eu diria para você agora, a oportunidade apareceu. Eu comecei a trabalhar no curso de inglês, conheci o setor e pum, enxerguei uma oportunidade. Qual era na época? Oportunidade de criar uma escola de inglês para adultos, só existia para criança. Por quê? Porque naquela ocasião, na década de 90, muitos aqui não tinham nem nascido, 1994, eu estou falando aqui, eu fundei em 95, eu comecei a observar que naquela época houve a quebra das empresas de telefonia e de petróleo, e muitas empresas internacionais desembarcaram no Brasil, e a partir daquele momento, os RHs dessas grandes corporações começaram a exigir inglês para contratar os profissionais nos melhores postos. Ou seja, o mercado de trabalho no Brasil, quase ninguém falava inglês. O inglês não era exigido. 10, 15 anos antes não era nem inglês que se ensinava na escola era francês. No final da década de 90, o inglês era recomendável. Quando essas empresas vieram, o inglês passou a ser necessário. E aí, os adultos, os profissionais que estavam no mercado, iam procurar as escolas de inglês. Encontravam escolas de inglês com duração de 7 anos, 8 anos, 9 anos. O cara pensa, eu estou morto. E eu que estava trabalhando, vendendo curso de inglês numa escola, que existia uma filial dela no Rio de Janeiro, eu percebi, cara, tem uma oportunidade aqui. Tem um problema aqui. E qual era a solução? Uma escola só para adultos. O adulto chega numa escola, você imagina, vai sentar do lado de uma criança de 10 anos de idade. E pior, ela vai falar melhor que ele vai se sentir burro. Porque a criança aprende mais rápido, né? Então eu percebi, cara, existe um problema aqui. Escola de inglês para adulto é necessário e vai explodir. Você sabe qual é o problema do Orlando City? Primeiro, eu identifiquei, meu filho mais velho jogava futebol, e eu ia nos jogos de futebol, sempre lotados. Eu falei, cara, tem um negócio aqui diferente, comprei pesquisa, mais de 24 milhões de crianças jogando futebol nos Estados Unidos. Eu falei, cara, isso aqui é um fenômeno, e ninguém sabe.
não é? E aí comecei a estudar futebol profissional, está explodindo esse negócio, os números, todos os números. Nada de intuição, nada de paixão, eu amo futebol e vou abrir futebol. Não, é um business, é um negócio. Claro que eu gosto de futebol, mas eu não estou fazendo porque eu gosto. Eu gosto do que eu faço, é diferente. Agora, o que acontece? Vendo os números, entendo, cara, isso aqui vai explodir. Por que Orlando? Porque quando você fala na cidade de Orlando, você lembra de quê? Você lembra de Disney. E isso é um problema. Porque Orlando não é Disney. O morador de Orlando não gosta disso. Nós não somos a Disney. Ou então quando é pior, aí cara, dá um abraço no Pateta lá. Não. Ou seja, o problema que nós resolvemos em Orlando se chama um problema de identidade. Foi isso que nós oferecemos para a cidade de Orlando e não por acaso nós explodimos com mais de 30 mil torcedores todos os jogos nos nossos primeiros anos. Nossos primeiros 3 anos, com exceção do último, que a gente construiu o nosso próprio estádio com 25.500 lugares e a gente opera sold out. Ou seja, a gente opera igual o Powerhouse, esgotado. É assim que a gente opera lá no Orlando City. Ou seja, foi dessa forma que a gente resolveu um problema. Se você for pensar agora, pensa num problema qualquer. Agora, é fundamental o seguinte, na hora de você identificar um problema, beleza, tu identificou o problema. Eu estou nessa primeira fase, identificar um problema, enxergar a solução, encontrar a solução, desenvolver a solução, você ter claro a solução. E aí é muito importante não perder um timing. De todos os negócios, dos 3 que eu já realizei, o que teve o timing mais crucial, todos tiveram timing, mas o que era crucial era Orlando City. Se eu não tivesse entrado na Major League Soccer no final de 2013, eu não entraria mais. Não entraria mais. Por 2 motivos. Primeiro motivo, eu não teria dinheiro para entrar. Meu investimento foi de 120 milhões de dólares no clube. Hoje, Nashville, nós aprovamos a entrada de um novo clube na MLS. Investimento de Nashville, 450 milhões de dólares. Só investimento, para começar. Posso brincar? Pode, 450 milhões de dólares. Time é fundamental. E eu digo para vocês que não foi por acaso. Eu enxerguei que era um time. Por isso que eu botei um caminhão de dinheiro ali e a gente garantiu a nossa posição. É um negócio que está dando certo 90% pelo timing e 10% pela execução que a gente está fazendo. É um negócio que depende de timing. A WhatsApp foi timing, mas não era um timing igual ao do Orlando City. Mas timing é importante quando você for enxergar. Eu já falei aqui que inventar não é inovar. Eu inventei curso de inglês. Eu inventei educação à distância na internet? Também não. Eu inventei clube de futebol? De forma alguma. Inventar não é inovar. Então, às vezes, o cara, ele liga o radar dele para ser um inventor. Inventor é uma coisa, empreendedor é outra. São coisas diferentes. Tem gente que é inventor. Tem gente que não é inventor. Mas tem muito empreendedor que não é inventor. Eu não sou inventor. Bom, é fundamental, na hora de você entrar num negócio, você ter a análise de viabilidade correta. Você identificou o problema, identificou a solução. Ou seja, a solução desse problema se tornou uma ideia. Essa ideia você começa a analisar a viabilidade, estruturar ela com calma até ela se tornar um projeto. E aí, a partir do projeto, você vai executar. Então, eu estou aqui, em qual fase eu estou agora? Na fase de uma ideia, que eu já encontrei a solução, que eu estou a fim de fazer, que eu durmo, acordo com ela, cada dia que passa eu estou mais motivado, mas eu preciso analisar a sua viabilidade. A primeira ferramenta que eu uso é muito conhecida, inclusive na área acadêmica, eu uso essa ferramenta. Eu faço uma SWOT Analysis, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Mas ela fala das suas fortalezas, das suas fraquezas, das oportunidades que você enxerga em cima daquela ideia e as ameaças que tem. Se eu fizer a minha SWOT Analysis e eu tiver essas características que eu vou falar agora, eu caio fora. A ideia é maravilhosa, vai resolver, eu caio fora. Então, se eu observar que na minha SWOT Analysis, que eu não tenho fortaleza em vendas e gestão, eu caio fora. Se eu e minha equipe, naquela área, daquela ideia, nós não dominarmos vendas e gestão, eu caio fora. Fraquezas. Eu posso até ter várias, mas jamais o quê? Vendas. Você vê que venda eu vou botar em tudo, né, cara? Oportunidade. Eu não entro em nenhum negócio que eu não enxergue que tenha oportunidade de escala e margem. Se ele não tem possibilidade de escala, se eu não enxergo por todos os meios que eu disponho, que eu posso escalar e que ele vai ter uma margem alta, eu não entro. Eu não entro em negócio para ter 3, 4, 5% de margem. Não entro. Tem tanta oportunidade que eu não entro. Não entro.
Acho que até 15 eu não entro. É daí para cima. Isso é eu. Estou falando de mim. Isso não é uma regra, não é uma coisa que a faculdade vai te falar, não vão te falar isso na faculdade, e nem o MBA. É o meu jeito de pensar. Você pode preferir trabalhar e abrir um posto de gasolina para ganhar 3, 4, 5%, ainda correr o risco da inadimplência. Você pode fazer isso. De repente você gosta. Eu não gosto. Eu só faço negócio que tenha escala e margem. Ameaças. Jamais depender de governo. Eu não faço negócio que depende de governo. Primeiro, não faço nem negócio com o governo. Não estou dizendo que é errado. Você pode fazer. Eu não faço. Então, assim, jamais eu não vendo para governo e não dependo de governo. Vender já é ruim, imagina depender. Negócio que depende da assinatura de um burocrata não é comigo. Ok? E eu não faço negócio que depende de câmbio. Não faço. Eu não convivo com ameaça regulatória e não convivo com ameaça de câmbio em nenhum dos meus negócios. O motivo é muito simples. Porque não depende de mim. Percebe? O câmbio, eu trabalho com importação e exportação. O câmbio está 3,30. E aí dá uma louca aí no maluco lá em Brasília e o câmbio vai para 7. Aí se torna impossível vender o meu produto no Brasil. E aí? Morreu o meu negócio. O maluco lá matou o meu negócio. Então eu não faço, eu faço outra coisa. Agora, de novo, isso aqui não é a verdade, é o meu jeito. É o jeito que eu faço.